Você já se perguntou de onde vêm as palavras que usamos todos os dias? Como os idiomas surgiram, se desenvolveram e chegaram até as línguas que falamos hoje? No vídeo de hoje, vamos explorar a fascinante história dos idiomas, entender a ciência por trás da nossa capacidade de falar e descobrir como o português evoluiu ao longo dos séculos. Fique com a gente para essa viagem no tempo. Os idiomas surgiram em algum momento no passado distante, muito antes de termos registros escritos. Acredita-se que a capacidade de falar tenha surgido com os primeiros Homo sapiens, há cerca de 100.000 a 200.000 anos. Mas por que o ser humano desenvolveu a fala? O que nos diferencia de outras espécies? A chave para isso está no nosso cérebro. A região chamada área de Broca, localizada no lobo frontal, desempenha um papel fundamental na produção da fala. Ela nos permite articular palavras e frases de forma coerente. Já a área de Wernicke, também no cérebro, é crucial para a compreensão da linguagem. É essa habilidade única que nos permite criar, aprender e transmitir idiomas complexos, um marco evolutivo que separa o ser humano dos outros animais. Agora vamos viajar ainda mais no tempo, para cerca de 6.000 a 8.000 anos atrás. Nesse período, uma antiga língua chamada indo-europeia teria sido falada por um povo que habitava uma região entre as estepes da Ásia Central e o sul da Europa. Essa língua, ou melhor, esse proto-idioma, é o ancestral de muitas línguas que conhecemos hoje. A hipótese da língua indo-europeia sugere que todas as línguas modernas da Europa, do sul da Ásia e até algumas da parte ocidental da Ásia descendem dessa língua ancestral. Isso inclui línguas como o latim, o grego, o sânscrito, o celta, o germânico e, claro, o português. O que corrobora essa hipótese? Primeiro, a semelhança notável entre palavras de diferentes línguas. Por exemplo, as palavras pai em português, pater em latim, father em inglês e père em francês vêm de uma raiz comum no indo-europeu. Estudos comparativos de vocabulário e gramática ajudam a mapear esse parentesco entre as línguas. Mas como essas línguas evoluíram até se tornarem o que falamos hoje? Vamos entender o caminho da língua indo-europeia até o português. Com o tempo, a língua indo-europeia se dividiu em várias famílias linguísticas. Uma dessas famílias foi a românica, que surgiu após a queda do Império Romano. O latim vulgar, falado pelos soldados, comerciantes e camponeses do Império, se espalhou pela Europa e deu origem a línguas como o espanhol, o francês, o italiano e, claro, o português. O latim clássico, que era mais formal, deu lugar ao latim vulgar, que variava de região para região. E foi justamente essa variação que, ao longo dos séculos, evoluiu para as línguas românicas como o português. Por exemplo, a palavra latina pater evoluiu para pai em português. Uma pequena mudança fonética, mas um grande salto no tempo. Além disso, se olharmos para as línguas antigas, encontramos um mundo fascinante de comunicação. O egípcio antigo, com seus hieróglifos, o sumério, com a escrita cuneiforme, e o grego, com sua complexa estrutura gramatical. O latim, por exemplo, não só influenciou as línguas românicas, mas também a terminologia científica e jurídica até hoje. Sabia que o egípcio antigo, por exemplo, tinha um vocabulário surpreendentemente extenso para descrever emoções e sentimentos? Os egípcios usavam hieróglifos para registrar não apenas eventos históricos, mas também aspectos culturais e religiosos profundos. E como o português chegou até o Brasil? Durante a era das navegações, os portugueses começaram a expandir seu império pelo mundo, levando sua língua para novas terras. Ao chegarem ao Brasil, no século XVI, trouxeram o português para a América,
onde se misturou com as línguas indígenas e mais tarde com as línguas africanas, formando o português falado aqui. Ao longo dos séculos, o português continuou a evoluir, com a influência de outros idiomas e culturas. Mesmo no Brasil, com sua rica diversidade linguística, o português se adaptou, incorporando palavras e expressões de diversas origens. Assim, ao longo da história, os idiomas passaram por transformações e adaptações, mas todos têm algo em comum, são frutos de uma longa jornada de evolução humana. A capacidade de criar e comunicar através de palavras é uma das maiores conquistas da nossa espécie. Agora que você conhece um pouco da história por trás das palavras, fica claro como nossa língua é muito mais do que apenas um meio de comunicação. Ela é um reflexo de nossa história e da evolução da humanidade. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Até a próxima!